E agora há pouquinho eu usei o santo nome de Basília Rodrigues, mas não foi em vão. A Basília vai aparecer aqui junto do Uribe. Tudo bem, Basília? Bom dia, hein? E aí, tudo bem, Colombo, Stephanie? Bom dia. Bom dia, Uribe. Bom dia, Basília. Vocês querem falar alguma coisa um pro outro? A gente dá licença. Feliz Páscoa. Aliás, quem não viu ainda o ensaio que eles fizeram juntos está impagável, viu? O Uribe publicou uma foto no Instagram dele, um negócio maravilhoso. É muito legal ver. E eu já disse que as fotos mais picantes não foram publicadas. Impublicáveis. Que não existem. Não, mas é muito legal ver como vocês trabalham juntos aí, é muito divertido mesmo. Agora, Basília, eu estava falando, já falei com o Uribe, por isso não estou dando bom dia para ele, ele acabou de participar aqui do Novo Dia para falar da oficialização do novo ministro da Educação. Basília, mais cedo aqui na leitura dos portais, estava mostrando uma apuração sua sobre o que o Ministério da Saúde entende pode mudar de fato, o que está sob análise com esse passo que o governo brasileiro deu, não em direção ao fim da pandemia, porque isso cabe ao OMS decretar, mas ao modo como o governo pretende gerir a sequência da pandemia daqui em diante, né? É isso, olha, a pandemia não acaba no estalar de dedos, né? Impôs a todos nós um novo normal. Agora, com a decisão do governo de acabar com o estado de emergência, então não vai tratar os casos de pandemia como uma emergência de saúde pública, muita coisa vai mudar, né? Pelo menos 2.000 medidas entre portarias, decretos vão ser revisados, alguns devem se manter, outros vão ser adaptados e tem aqueles também que vão acabar, deixar de existir. Logo mais 10 horas da manhã, a gente tem aí uma entrevista com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entrevista coletiva, em que ele deve apontar algumas dessas medidas que vão cair por terra, outras que vão ser analisadas para serem transformadas em políticas públicas permanentes e também falar de um prazo de transição, porque não muda assim de uma hora para outra. Está dada a decisão do governo de acabar com o estado de emergência, mas o que muda na prática e em quanto tempo? Secretários de saúde, secretários municipais, estaduais de saúde têm pedido esse prazo de transição para o governo federal. Ontem eu falei com algumas fontes de governo, também com o próprio ministro da Saúde. Ele disse que esta decisão é resultado das medidas, né, dos procedimentos que foram adotados nestes 2 anos de pandemia. O governo nega que tenha sido negacionista, mas após esses 2 anos, com mais de 660 mil mortes pela Covid-19 no Brasil, hoje a Covid está controlada no Brasil, tanto do ponto de vista do número de casos quanto do número de mortos, né? A gente está chegando aí à média de mortos bem abaixo dos últimos tempos, né? Algo que só era conhecido ali lá no iniciozinho da Covid, quando ainda tudo era segredo, era mistério, né? Ainda estava chegando pouco a pouco às casas dos brasileiros. O que vai mudar? Ministérios como o da Cidadania, Economia, o próprio Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, as autoridades locais vão ter que mudar suas portarias, decisões excepcionais que foram adotadas neste momento de pandemia, como a exigência do uso de máscara, a gente já vê a flexibilização em larga escala, mas também a exigência de testes para viajar, telemedicina, a possibilidade de você receber um atestado médico online, isso pode ser revisado agora por essas decisões do governo. Teletrabalho também, tem uma portaria do Ministério da Economia feita com base nas medidas sanitárias que ampliou a utilização do trabalho remoto aí na esfera pública, até um procedimento que foi replicado pela iniciativa privada. Há pouco tempo a gente acompanhou um intenso debate de trabalhadores, companhias aéreas, né, também limitando a contratação de pessoas somente aquelas vacinadas. Então, tudo que era novo agora vai ter que ser revisitado, né? Muita coisa vai continuar, mas outras deixam de ser imprescindíveis no momento em que o Brasil decide que agora não é mais emergência, né? Não dá para falar no fim da pandemia, como você bem colocou, somente a Organização Mundial da Saúde pode dizer isso. Mas alguns países, Reino Unido, outros países ali também da Europa, os próprios Estados Unidos, estão flexibilizando algumas medidas e o Brasil está seguindo nesta toada.
Obrigada, Basília. O Uribe, então assim, muda muita coisa, a gente mais uma vez, né, seguindo a linha de quem já está mais adiantado aí nas fases, né, da Covid-19, muda muita coisa, mas muita coisa continua a mesma, né? Então, qual é a importância, até política, lembrando que a gente está em ano eleitoral, de acabar com essa emergência? E eu sei também que você conversou com o ministro Marcelo Queiroga, já dá para adiantar alguma coisa do que vai ser anunciado às 10? Stephanie, eu e a Basília Rodrigues não deixamos o ministro dormir ontem. Mensagens a noite inteira para tentar entender essa medida. O que o ministro me explicou? O ministro explicou que essa portaria, fazendo essas modificações, deve ser publicada no Diário Oficial da União até a próxima quarta-feira. Mas ele salientou a seguinte frase: nenhuma política essencial ao enfrentamento da Covid será interrompida. Ou seja, haverá um período de transição. A Basília Rodrigues bem ressaltou. Ainda está em dúvida de 30 dias ou 90 dias. Mas um período de transição para os órgãos públicos e as empresas privadas se adaptarem às novas medidas. O estado de emergência foi decretado no período mais emergencial, no período de maior risco do coronavírus, lá em 2020. Então agora é o período de flexibilização, assim chama o Ministério da Saúde. Deve haver modificações, por exemplo, na questão da licitação. Com o estado de emergência, nós tivemos orçamento de guerra, ou seja, não era necessário fazer licitação para a compra de muitas vacinas e insumos. Agora, nós teremos de fazer todo o procedimento no que rege a lei de responsabilidade fiscal. Outra coisa, a importação de insumos. Durante a pandemia do coronavírus e o estado de emergência, você não precisava de registro da Anvisa. Agora, você precisa que a Anvisa autorize para importar o produto. E durante a pandemia, a Anvisa precisava autorizar a utilização, não a importação. As vacinas também, a autorização delas em fase emergencial, também deve mudar neste período, ou seja, você não precisa mais adotar aquele procedimento corrido de utilização da vacina em estado emergencial, agora só em estado efetivo. Então são algumas medidas que devem ser alteradas. A Basília Rodrigues lembrou bem o teletrabalho, a utilização de máscaras em locais fechados. Nós temos diversas capitais e cidades que já autorizam. Brasília é um caso, Rio de Janeiro, São Paulo, mas há cidades que ainda exigem o uso de máscaras em locais fechados. Isso deve ser modificado. Apesar de que nós tivemos ontem, por exemplo, 22 casos apenas de morte pela pandemia do coronavírus, que é um patamar lá do início de 2020, ou seja, do começo da pandemia no Brasil, há alguns epidemiologistas e médicos que têm criticado um pouco o fim do estado de emergência nesse momento. Margarete Dalcomo é uma delas, da Fiocruz. O que eles têm salientado? Que acabar com o estado de emergência agora pode levar a população a ignorar a vacinação da dose de reforço, que não avançou muito no Brasil, e também a vacinação de crianças e adolescentes, que também tem andado aos poucos. Metade, 50%, 60% das crianças e adolescentes acabaram se vacinando. E também a questão do passaporte da vacina, que ainda é exigido em alguns shows, em alguns concertos ou restaurantes, que poderia fazer a população não exigir mais esse passaporte. Então, aos poucos, o governo federal vai tateando, tentando ver qual é o momento certo para que a gente flexibilize e viva o novo ou o antigo normal. Isso vai depender de como o vírus se dispersar e se teremos uma nova variante do coronavírus ou não. Bom, e para ser justo aqui, é importante lembrar que o próprio ministro, a gente mostrou aqui um trecho do pronunciamento ontem, ele mesmo disse que essa mudança no status da forma como o governo lida com a pandemia aqui não significa que a pandemia acabou, não é? Ele reforçou, é o óbvio, mas é importante reforçar, porque para quem pega a coisa ali mais ou menos, vê o ministro fazendo um pronunciamento, fala que alguma coisa vai mudar, pode ter a sensação de que a pandemia acabou, e o próprio ministro, para ser justo aqui, fez essa referência. A pandemia não acabou, quem vai lidar com isso e tomara um dia anunciar que a pandemia acabou vai ser a Organização Mundial da Saúde. Certo, minha gente?